Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Já estava com saudade de aparecer aqui ao vivo, 2 semanas sem Café com Psico, mas hoje a gente volta para falar de um tema importante, um tema que precisamos conversar, né? TEA e hiperlexia. Muita gente tem dúvida, muita gente tem dificuldade, né? Os profissionais ainda têm dificuldade de diferenciar uma coisa da outra, de altas habilidades, e aí vira um rolo só, e muitas crianças deixam de ser assistidas, né? Ajudadas da forma mais adequada, tá? Então hoje, né, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, eu vim com minha blusa diferente e com minha xícara autismo, né? Do Café com Psico. Linda, linda, linda. A gente fez ano passado para a live de comemoração também do Dia Mundial do Autismo. E eu amo, minha gente. Ai, colecionadora de canecas, tinha que ter uma caneca do autismo, né? Então, vamos lá, vamos conversar sobre autismo, vamos disseminar informação, informação de qualidade, informação importante, né, para que a gente não passe informação inadequada para as famílias, para as nossas crianças, né? E deixa eu ver, já tem gente comentando? Que perfeição, Júlia comentou. Ai, obrigada. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá. Já pegaram aí o baldinho de café? Sei que a gente tá aí com... Tem gente com tapioca, com bolinho, com pãozinho, né? Deixa eu ajustar aqui, ó. Hoje tem menos café, ó. Vocês estão... São prova que eu estou diminuindo essa cafeína. Bora lá. Vamos conversar sobre autismo, sobre hiperlexia. Quem tiver dúvida, quem tiver comentários, sugestões, quem quiser adicionar informações, coloca aqui nos comentários. Esse espaço é nosso, é um espaço de troca, né? Eu apenas faço a mediação. Ó, tá, você tá falando da caneca que é bonita? Foi ele que fez, por isso que ele tá dizendo que é bonita. Bora lá. Então, gente, primeiro, a gente precisa entender que é difícil para muitas pessoas, para muitas famílias, diferenciar três coisas, né? Dependendo de como as características se apresentem, é muito difícil para as famílias identificar se a criança tem características de TEA, de hiperlexia ou de altas habilidades, né? Então, a gente precisa entender, né, que muitos familiares, muitas famílias, muitos pais principalmente, né, e muitos profissionais, né, têm dúvidas sobre esses transtornos, né, e aí acaba atrasando o diagnóstico e atrapalhando o tratamento, a intervenção de muitas crianças, né? Então, a gente sabe, né, que o TEA vem sendo amplamente divulgado, o TEA vem sendo, né, cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas, né, justamente porque estamos levando informação, justamente porque estamos, né, na luta para a inclusão, para a diminuição do preconceito, do capacitismo, né, do bullying e de tantas outras coisas que estão acontecendo, que acontecem, que aconteceram com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as pessoas com transtorno do espectro autista, né? E aí vem aumentando, né, consideravelmente o número de diagnósticos, porque também, né, a caracterização, os critérios diagnósticos do TEA, né, foram alternando e porque nós temos hoje um espectro de características, né? Então, nem é 8 nem é 80, como eu costumo dizer, né? Então, muitas vezes crianças com
características muito sutis, muito leves, deixam de ser diagnosticadas com TEA, né? E aí tem uma gama de outros diagnósticos. Então, a gente tem ali hiperlexia, altas habilidades, TDAH, TOD, e um monte, tem criança que chega com a coletânea de diagnósticos, e quando a gente vai ver, né, o mais importante, o que a gente teria uma intervenção mais focada, né, mais eficaz, não foi levantada, né? Então, assim, hoje a gente tem essa questão aí da dificuldade ainda, né, de muitas famílias diferenciarem. Porque a hiperlexia, muitas vezes, a criança apresenta algumas características que se assemelham ao TEA, e em outras situações, a criança com TEA tem um fascínio, tem um desejo, tem um hiperfoco em letras e números e acaba sendo diagnosticada com altas habilidades ou com hiperlexia e não tem um diagnóstico de TEA feito da forma adequada. Ju, se você está falando de diagnóstico, mas você sempre fala que é importante que a gente veja a criança além do diagnóstico. E sim, a mais pura verdade, continuo acreditando nisso, porém, a gente precisa ser assertivo, né? Muitas crianças deixam de ser assistidas corretamente na escola, muitas crianças deixam de ser assistidas corretamente pelo sistema de saúde, pelo sistema único de saúde, pelo que ela pode se beneficiar, né, dentro quando ela se enquadra num diagnóstico, né? Então é muito difícil para as famílias estarem andando de um lado para o outro e não terem um diagnóstico adequado, tá? Dani colocou aqui, Ju, que idade começa? A hiperlexia, né? Vamos lá. Primeiro, quando a gente pergunta, né, procura sobre hiperlexia, tem pouquíssimas produções científicas, né, comparadas ao TEA. E pouquíssimas produções científicas comparada a outros transtornos do neurodesenvolvimento, ao TDAH e tudo mais. E aí, uns teóricos dizem que é uma síndrome, que é um transtorno, que é um distúrbio, e outros teóricos falam sobre uma condição. Então, eu prefiro a palavra condição, né? Então, a hiperlexia é uma condição em que a pessoa desenvolve uma leitura excepcional precocemente. Então, ela desenvolve essa leitura excepcional precocemente com aquisição espontânea, sem ninguém ensinar, né? Então, por volta ali, respondendo a pergunta de Dani, né? Por volta de 18 e 24 meses, a criança está ali identificando letras, números, observando algumas coisas que têm códigos, né? E ela se apaixona por aquilo ali. Então, ela fica ali observando, repetindo as letras, os números, as músicas que têm letras e números. Todo lugar que tem letra e número, a criança já consegue identificar, nomear, e aí faz a sequência e tudo mais, né? E aí, por volta dos 2, 3 anos, a criança começa a ler espontaneamente, sem ninguém ensinar, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que algumas crianças com hiperlexia desenvolvem essa leitura precoce, né? Sem ninguém ensinar, essa paixão, esse fascínio por letras e números, em dados momentos, em algumas circunstâncias, a criança também apresenta dificuldades relacionadas à comunicação e à linguagem, né? Então, esses diagnósticos, eles ficam ali, né, com características que são bem parecidas, certo? E aí, a gente precisa pensar. Uma criança com 2 anos, 2 anos e meio, 18 meses, que sabe todas as letras, todos os números, a criança lê palavra, frase, texto, e todo mundo fica. Então é super natural
que as famílias se surpreendam com essa habilidade. E aí, o raciocínio da família é o quê? Me contem aí. Uma criatura deste tamanhico que lê, que sabe letra e número tão pequenininho, enquanto que o pai, a mãe, o irmão aprendeu a ler com 6 anos, ele está com 1 ano e meio, 2, 3 anos lendo. O que é mais fácil a gente pensar? Bora, vou botar aí nos comentários que eu tô vendo que vocês estão interagindo. Bora lá. Dani, a gente tá falando de hiperlexia, mulher. Não começar a ler não seria hiperlexia? Sim, Dani. A gente tá falando de hiperlexia, justamente, né? TEA e hiperlexia. Então, uma criaturinha que Dani colocou aqui, ó, superdotação, altas habilidades e superdotação, né? Então, é muito mais fácil que eu pense em uma criança que lê, uma criança que com 2 anos está lendo maravilhosamente bem, excepcionalmente, sem ninguém ensinar, é muito mais comum e muito mais fácil que eu, enquanto familiar, enquanto professora da creche, do maternalzinho, enquanto vó, enquanto tia, enquanto madrinha, que pense: "Ah, meu Deus, eu tenho um gênio em casa." É superdotação, é altas habilidades. Meu filho é um gênio, né? E aí, né, essa capacidade de decodificar palavras acima da média do restante das outras pessoas, né, da mesma faixa etária, dos pares, né, equivocadamente levam a família a pensar que a criança é superdotada ou que tem altas habilidades. Cíntia Crivellaro, sim, linda. E podemos pensar ainda como uma comorbidade para o autismo. Isso mesmo. Então, a hiperlexia, né, ainda é pouco conhecida. Muitas vezes ela coexiste com o autismo e às vezes ela coexiste com altas habilidades. Ju, se pode haver só a hiperlexia? Pode, mas o que acontece muitas vezes é que essa criança que lê excepcionalmente, né, e que tem características de TEA, pouquíssimas características, porque a família não considera essa leitura, né, excepcional, como uma condição a ser investigada, porque é bom. Se eu li com 6 anos e o meu filho está lendo com 3, isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Então, as pessoas não enxergam como uma necessidade de avaliação o desenvolvimento da leitura tão precocemente, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que existem marcos do desenvolvimento que a criança precisa atingir. Sendo assim, uma criança com 18 meses, uma criança com 24 meses, com 36 meses, não lê. Ela não está, o cérebro dela não está preparado para o processo cognitivo que é a leitura. E aí, o que acontece? Muitas crianças com hiperlexia têm dificuldades na fala, na comunicação, na linguagem, têm um vocabulário limitado e uma dificuldade de se comunicar, que às vezes pode ser confundido com TEA, tá? Mas essa live é sobre TEA e hiperlexia. Então a gente vai pensar sempre, né, que há a possibilidade de coexistência, de comorbidade desses dois transtornos, né, dessas duas condições, e que nós precisamos pensar nesse tratamento mais adequado. Então, uma criança que lê precocemente
ela é identificada ali como um mini gênio, uma criança que tem altas habilidades. Então, e aí eu já escutei isso, né? Meu filho é esquisito, meu filho é diferente, porque ele é um gênio. Gênios são diferentes. Porque ele pensa diferente. Ele aprendeu a ler muito cedo. Ele começou a ver os números com 2 anos, não sei o que e tal, né? E aí, essa condição de excepcionalidade de leitura, que não quer dizer que sejam altas habilidades, né? Porque a hiperlexia, né, é a condição excepcional de leitura precoce e não necessariamente de altas habilidades. Precisa de uma avaliação neuropsicológica para que eu diga que essa criança que lê precocemente é uma criança que tem altas habilidades, tá? Então, não necessariamente a criança com hiperlexia tem um alto desempenho cognitivo, pode apresentar altas habilidades. E aí, essa leitura, esse fascínio, essa inteligência, entre aspas, que as famílias veem, mascaram alguns atrasos no desenvolvimento e acabam atrasando um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção, de transtorno ali do TDAH, transtorno do espectro autista, tá? Então a gente precisa pensar que nenhuma dessas duas condições, nem TEA, nem hiperlexia, estão diretamente relacionadas à inteligência, né? Não, a inteligência não é critério diagnóstico para nenhum desses transtornos. E aí, eu já recebi vários relatórios dizendo que uma criança com TEA tem hiperlexia porque essa criança apresenta fascínio para letras e números. Porém, né, a gente precisa pensar que o espectro autista, muitas crianças têm hiperfoco, têm um comportamento, né, um interesse restrito e um comportamento repetitivo. Então, esse fascínio, muitas vezes, é o hiperfoco e não hiperlexia. E a gente precisa saber diferenciar essas coisas para que a família não tenha ali um compilado de nomes em um relatório que ela não sabe o que é, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Stephanie, tô amando a live, parabéns, Jus. Obrigada. Gi, bom dia, você é essencial, amiga, te admiro muito. Bora vir pro Dicas da Psico. Vamos sim, só me convidar. Cadê mais? Joelma, a criança com TDAH tem dificuldade em ler? Muitas vezes sim, Joelma. E aí precisa avaliar certinho. Nem toda criança com TDAH vai ter dificuldades para leitura e escrita. Vai ter dificuldades no processo de alfabetização. Mas pode sim haver a dificuldade para leitura e escrita. E aí a gente precisa investigar para descartar uma comorbidade com transtorno específico de aprendizagem ou para entender que essa dificuldade, né, para ler esteja relacionada às funções executivas, tá? Então é importante aí uma avaliação para a gente entender como é essa criança, qual é o perfil de aprendizagem dela e tudo mais. Elaine Bastos, psico. E a escolinha não percebe também. Então, né, Elaine, tem uma coisa aí importante, porque as crianças que são levadas à pré-escola hoje, dependendo da escola que a gente coloca os nossos filhos, né, eles vão ser ensinados a letras e números no momento que não é adequado, né? Então, a criança que vai para a escola com 2 anos, com 1 ano e meio, as habilidades a serem construídas, a serem desenvolvidas são outras. E muitas escolas pecam, queimam etapas e acabam introduzindo letras e números muito rápido. E aí a família, quando coloca lá na escolinha, né, e aí a criança começa a apresentar sintomas de hiperlexia, apresenta leitura precoce, aos 18 meses, 24, aí a professora diz, fui eu que ensinei. E a família diz, olha que máximo, coloquei meu filho na escola e agora ele aprendeu a ler muito rápido. Essa professora é muito boa, essa escola é muito top. Quando na realidade, essa criança está ali tendo, né, uma condição diferente de aprendizagem, enfim.
né? Uma condição diferente. Luana, psicopedagoga, ouvi isso essa semana na escola. Que a criança era inteligente, Luana? Me conte. Que a criança era inteligente porque tinha hiperlexia? Bora lá. Então, a hiperlexia pode coexistir com TEA, né? E aí, por isso que há uma dificuldade de identificar isso, tá? E aí, muitos pais pensam, leitura precoce, altas habilidades. E aí, o autismo, né, deixa de ser uma possibilidade. Se a criança apresentar, né, se for uma criança de nível de suporte 1, que tenha pouquíssimas características, a excepcionalidade na leitura acaba mascarando algumas características, tá? E aí, os professores pensam fascínio por letra, muitas vezes, né, alguns profissionais também, fascínio por letra, hiperlexia, pode ser TEA. E às vezes não é, né? E muitas vezes a gente não pensa nada, pensa que a criança é inteligentíssima, não vou levar para canto nenhum. Inclusive, né, há um mito de que as crianças que têm altas habilidades, que são superdotadas, não precisam de acompanhamento terapêutico, né? É muito difícil a gente pensar, né, que as famílias pensem que a criança com altas habilidades precisa de acompanhamento terapêutico, precisa de psicopedagogo, precisa de psicólogo, precisa muitas vezes de psicomotricista, precisa muitas vezes de de TO, né? E aí a criança com altas habilidades às vezes é negligenciada porque diz, esse menino é muito inteligente, precisa nada não, ele se vira sozinho. E aí chega dificuldades de aprendizagem, dificuldades no rendimento acadêmico. Mas essa menina é superdotada, né? Então, vamos começar a pensar na criança, né? Vamos tirar da caixinha do transtorno, porque aí a gente consegue intervir com mais qualidade, tá? E aí, voltando lá naquela criança que apresenta um fascínio por letra e número, e aí os profissionais colocam lá no relatório. A criança apresenta hiperlexia, né? Mas a gente precisa pensar que esse interesse restrito por letras e números pode não evoluir para uma leitura precoce. Então, eu tenho muitos pacientes que têm diagnóstico de TEA, que apresenta fascínio por letras e números, porém, não desenvolveram a leitura precocemente. Então, não existe uma excepcionalidade de leitura e não tem hiperlexia. O que ocorre é que essa criança tem um interesse restrito por letras e números, e só. E aí, essa leitura que não desenvolve, né? E acaba que muitos profissionais reforçam isso porque acha bonitinho, né? Então a criança tá lá, A, B, C, D, E, então tá naquela repetição, tá lá cantando a musiquinha, né? A, B, C, D, E, F, G. Mas ela não tá pensando academicamente nessa leitura, nessa escrita, e muitas vezes essas crianças que apresentam interesse restrito com letras e números, a gente tem uma dificuldade gigante em alfabetizá-las, porque elas não entendem aqueles códigos juntos. Então, quando a gente vai começar a trabalhar fonética, né, a parte fonética, fonológica da leitura e da escrita, essa criança não consegue acompanhar, porque a inflexibilidade dela diz, não, o código, aquela letra precisa estar sozinha. Né? E aí vem tantas e tantas outras coisas que a gente precisa pensar nisso, tá? Então, nem toda criança com TEA apresenta hiperlexia e nem toda criança com TEA que tem interesse restrito por letras e números tem hiperlexia, tá? Então, pode ser que eles coexistam. Eu tive uma paciente que tinha hiperlexia e tinha autismo. E aí, a mãe estava naquela investigação de altas habilidades, quando na verdade a criança não tinha um alto desempenho em outras coisas, né? Então, existia a leitura muito boa, mas a compreensão baixa. Baixa compreensão do que ela estava lendo. Então, a leitura era automática, veloz, super rápida, a decodificação acontecia muito rápida, porém,
a interpretação do que estava sendo lido não ocorria, tá? Então, assim, as famílias, né, ficam nessa perspectiva de altas habilidades, altas habilidades, altas habilidades, e deixa de intervir adequadamente quando necessário, né? Deixa eu ver se eu já falei alguma coisa. Tô disparada. Sim, exatamente, Ju, o adoecimento emocional futuramente de crianças com altas habilidades. A gente precisa pensar nisso. Letícia Cavalcante, é normal a escola querer que a criança escreva o nome por volta dos 2 ou 3 anos? Então, é normal que a escola queira? É normal. Sabe por quê, Letícia? Não que seja uma coisa que a criança precisa estar escrevendo. É diferente. A escola quer que a criança escreva porque ela precisa dar um retorno para a família. Que essa família quer que a criança, assim que pise o pé na escola, comece com letra com número. Né? Eu já fui professora de educação infantil, por exemplo, e quando a gente manda atividade motora, atividade de colar, de rasgar, de cortar papelzinho, de embolar papel crepom, os pais dizem, não, essa tia tá muito fraca, não mandou nada de letra ainda, né? Essa tia não sabe, não. Ó, eu quero que meu filho leia. E quer que o menino saia do Jardim 1 sabendo ler ou sabendo fazer um nome, né? E aí muitas escolas acabam queimando essas etapas, Letícia, mas não é interessante, tá? Então, o desenvolvimento desse nome vai aí ficar entre 3 anos e um pouquinho, mas não é uma coisa que a gente cobra nessa idade. Que mais? Que mais? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Fabiana Marcon, tem uma criança assim, fluência na leitura, porém não há interpretação. Pois é. E aí a gente começa a quebrar a cabeça para desenvolver um plano terapêutico para essa criança, né? Porque essa criança que apresenta hiperlexia, ela tem uma necessidade, assim, voraz de leitura, né? Então ela vai ler tudo que aparecer, rótulos, livro, vai aparecer tudo que tiver letra, ela vai estar lendo ali. Porque, né, é o que ela sabe fazer de melhor. E aí, quando a gente vai, né, elaborar, pensar nos déficits, essa criança tem uma resistência bem grande para a gente introduzir outras atividades. Por quê? Geralmente, como ela é uma leitora voraz, a família acaba comprando muitos livros, gibis, revistas, e a criança tem uma biblioteca em casa, né? E aí quando a gente vai introduzir outras coisas para desenvolver as habilidades que estão em déficit, essa criança some, essa criança foge. E muitas vezes as famílias acham que a gente vai fazer com que essa criança saia interpretando tudo, saia fazendo tudo assim, de uma hora para outra, né? E não entendem que há necessidade de intervenção, né? Principalmente de intervenção psicopedagógica. Val, muito boa sua fala, Ju, se aprendendo. Obrigada, Val. Tamires, meu filho tem TEA e sabe letras e números, e lê cartaz e sabe inglês também, mas não sabia sobre hiperlexia. Pode ser hiperlexia e pode não ser. Depende da idade da sua criança, tá? E o inglês é sempre uma coisa que aparece bastante, né? As crianças com TEA têm um interesse ali na língua inglesa e em outras línguas também, né? E aí acaba também mascarando alguns sintomas e fazendo com que as pessoas pensem em altas habilidades, porque a criança fala em inglês. Mas aí, essa fala em inglês, esse interesse pelo inglês, né, pode ser um interesse restrito e não tem intencionalidade, né, de comunicação. É uma barreira para a aprendizagem e para a comunicação dessa criança, uma vez que ela só usa o inglês, né? Então, tem profissionais e tem famílias que reforçam o desenvolvimento, né, da fala, da linguagem em inglês, mas a gente mora no Brasil, né, minha gente? Então, não é funcional que essa criança só fale inglês. Val, precisarei sair, mas um pouco ficarei aprendendo. Muito bem, Val, vai ficar gravada, como sempre.
tá aqui no meu perfil, vai para o YouTube e nós somos podcast, então também fica no Spotify, tá bom? Joelma, principalmente a coordenação motora, é isso mesmo. Bora lá, bora lá. Deixa eu ver se que eu, né? Tá aqui no caderninho. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que escreve. E aí, além da dificuldade na compreensão do que ler, há também dificuldades para escrever, né? E como o Joelma colocou aí, relacionadas à coordenação motora, né? Então, pode ser que essa criança que apresente uma leitura excepcional, uma leitura precoce, tão rápida, tenha dificuldades de comunicação, tenha dificuldades na interação social, tenha dificuldades na compreensão do que leu e tenha dificuldades na hora da escrita. Primeiro, para pensar na escrita, porque como ela decodifica as palavras de uma forma diferente, essa leitura da pessoa hiperlexa é diferente da leitura que é construída na alfabetização, tá? Então, ela não passou pelo processo de alfabetização. Aí, ela tem dificuldades na hora de escrever. Aí, o negócio pega. Por quê? Muitas pessoas subentendem que a criança já passou pelo processo de alfabetização que ela está lendo. E aí querem adiantar a criança na série da escola, no ano da escola, né? Querem negligenciar esse processo de alfabetização de crianças com TEA ou de crianças sem TEA, que tem hiperlexia, né? E aí é onde o bicho pega, porque o menino não alfabetizou e segue com um monte de dificuldades, porque a escola, a vida acadêmica vai exigir habilidades que não foram construídas, porque a condição de leitura precoce e excepcional mascarou outras coisas e as pessoas acharam que ela não precisava passar pelo processo de alfabetização. Quando na realidade essa criança precisa desenvolver todas as outras habilidades, inclusive as habilidades preditoras. Então é importante que a gente fique de olho, né, nisso e que essa criança que chega nessas condições para nós precisam ser avaliadas de forma muito criteriosa. Primeiro, para a gente saber distinguir algumas características e fazer o diagnóstico de uma forma muito mais assertiva para que essa intervenção terapêutica seja também muito mais assertiva e de qualidade, né? Então, essa criança que muitas vezes lê não escreve porque não passou pelo processo de alfabetização, tá? E aí é onde entra a psicologia, a psicopedagogia, a psicomotricidade, tá certo? E aí, Jússi, como é que a gente avalia uma coisa da outra, né? Quando vocês forem procurar sobre características de hiperlexia, vocês vão perceber que existem características que se comunicam, né, com o TEA. Então, tem dificuldades em interação social, tem dificuldades relacionadas à linguagem, à fala, né? Diminuição do vocabulário. Tem um monte de coisa que parece TEA. Então, a gente precisa avaliar muito bem para saber se essa criança tem hiperlexia, se essa criança tem altas habilidades, ou se essa criança tem TEA, ou se essa criança tem TEA e hiperlexia, que é o tema da nossa live, né? Então, veja, como é que a gente faz isso? Avaliando o desenvolvimento. E aí, ontem eu falei nos stories, né, que tinha colocado uma foto de um dos protocolos que eu uso para avaliação do desenvolvimento. Uma pessoa e eu coloquei parte, começando o dia com parte de avaliação do desenvolvimento. E aí fui questionada, por que parte, né? Por que parte? Porque o protocolo é o início. É uma parte da avaliação do desenvolvimento. A gente não pode se apegar apenas ao protocolo, certo? Então, quando a gente vai avaliar a hipótese de TEA e hiperlexia, a gente precisa avaliar o desenvolvimento, não só com protocolos, mas observar os marcos do desenvolvimento, avaliar outras questões. Até porque tem muitas crianças que têm TEA
e outras condições que não apresentam em determinados rastreios, em protocolos de rastreio, de rastreio de desenvolvimento, não apresentam atraso no desenvolvimento, tá? E aí a gente precisa ficar de olho em outras coisas, né? Fazer uma avaliação bem criteriosa. E aí, como é que a gente diferencia? Quando a gente avalia desenvolvimento, uma criança com TEA, ela apresenta atraso no desenvolvimento, certo? Então, ela vai ter ali atraso no desenvolvimento da linguagem, atraso no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, atraso no desenvolvimento motor fino, atraso no desenvolvimento de outras questões, e a criança com hiperlexia não apresenta alterações no desenvolvimento, tá? Então, é importante a gente olhar com muito critério, com muito cuidado na hora de avaliar, tá certo? Bora lá, tô vendo aqui umas perguntinhas subindo. Luana, quem tem hiperlexia vai ter déficit em habilidades sociais? Não necessariamente. Ela pode ter dificuldade na interação, por falta do vocabulário, porque não consegue organizar as ideias de uma forma adequada para se comunicar, mas não necessariamente déficit em habilidades sociais. Viu, Luana? Mas aí a pessoa com TEA tem, e aí a gente consegue fazer essa discriminação dos diagnósticos. Denise, Luana quer dizer que pode ser, deve ser em habilidade social, mas não pode generalizar. Não entendi, Denise. Mas é isso mesmo, assim, a criança com hiperlexia, ela pode apresentar dificuldade na interação, porque as pessoas têm dificuldade de fala, de linguagem, mas que não apresentam, dificuldade, não é atraso, tá? Então, pode apresentar atraso nas questões de interação social, mas não, dificuldades, mas não é atraso, tá? Tânia Silva, quais são os protocolos que você usa para fazer este rastreio? De desenvolvimento tem alguns protocolos, né? Tem o Bailey, tem o Denver 2, tem o IDAD, tem o inventário operacionalizado, porta de operacionalizado, sei lá, enfim, não lembro, mas é IPO, que chama IPO. E assim, eu gosto muito de usar dois protocolos. Eu sempre uso dois protocolos juntos. A escala Bailey, ela é bem completona, ela é padrão ouro, mas ela é gigantona e aí tem algumas crianças que não respondem. E ela carece de um treinamento específico. Então, eu ainda não consegui fazer esse treinamento e não consegui comprar a escala, porque ela também é uma escala que não é tão acessível. Então, eu não tenho a Bailey, mas eu avalio com outros protocolos. Então, eu gosto muito de associar o Denver 2 com o IDAD. O Denver 2 é de aplicação direta com a criança e o IDAD é um inventário que os pais respondem, então é autorrelato. Então, eu consigo avaliar o que eu estou vendo, aplicando diretamente com a criança e saber o que a família vê em casa, certo? Joia, uma criança com TDAH pode ter transtorno de comportamento e interação? Pode, Joelma, pode sim. A criança com TDAH, TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela pode sim ter problemas de comportamento, porque está relacionado às questões de controle de impulso, né? E aí, geralmente, ela tem questões relacionadas a comportamento e interação, porque ela tem essa dificuldade aí no controle inibitório, certo? Aline, tia Jússi, quando uma criança conversa e revira os olhos, fala muito rápido e às vezes a gente não compreende. O que pode ser? Ela tem 4 anos. Ainda pode ser tanta coisa. Não tem como eu te dizer assim. É isso, sabe? Pode ser muitas coisas, assim. Essas informações não me remetem a uma coisa. Então, eu preciso saber de outras informações para te dizer, né? Então, se você for a psicopedagoga dessa criança, visite e revisite a anamnese, faça perguntas sobre o desenvolvimento dessa criança e avalie essa criança com outras condições, com outros olhares, para entender
alguma coisa ali, se ela se enquadra em algum critério diagnóstico, tá? Pastor Wellington, saudade, amigo. Que perspectiva para a pessoa com hiperlexia? Qual a perspectiva? Veja, a gente tem, né, uma perspectiva prognóstica, que a gente chama, eu até tinha colocado aqui, com relação ao prognóstico, né? A pessoa que tem hiperlexia, que não tem TEA, né, o prognóstico é bom, mas ela precisa de intervenção. Ela precisa, muitas vezes, de intervenção multidisciplinar. E no caso da hiperlexia, a fono é imprescindível e a psicopedagogia, né? Porque a gente tem dificuldades ali na comunicação, na linguagem, né? E tem dificuldades para escrever na escrita por conta desse déficit, vamos dizer assim, na alfabetização, né? Porque ela lê de um jeito, a condição de leitura dela é totalmente diferente. E aí, na hora da escrita, tem ali mais né? Uma dificuldadezinha. Então, o prognóstico é bom, mas precisa ter um diagnóstico assertivo para que essa criança comece as intervenções o mais rápido possível, né? O diagnóstico e a intervenção precoce em casos de hiperlexia sem TEA é importante e com TEA é importantíssimo, né? A gente fala de intervenção precoce o tempo todo, porque a gente precisa aproveitar as janelas de oportunidade, a neuroplasticidade e esse cérebro que está ali disposto a aprender, certo? Nem toda criança hiperlexa tem TEA. Ela pode apresentar, né, características de hiperlexia e não apresentar alterações no desenvolvimento, como eu coloquei, então a gente precisa saber diferenciar isso, tá? E aí, a leitura precoce não necessariamente é um sinal de de hiperlexia, né? A gente precisa pensar aí nos outros critérios. Baixa compreensão de leitura, problemas na fala, problemas em se comunicar, né? Porque tem dificuldade de juntar as informações num todo e passar, certo? E aí, o que a gente tem? Se fosse fazer um checklist, né, do check, a gente teria leitura, interpretação, escrita e uso social das palavras. Então, a gente tem um check na leitura e o resto, tudo xizinho, né? Então, a criança com hiperlexia, ela tem uma capacidade de leitura ótima, excepcional, mas interpretação, escrita e uso social das palavras, não. Então, é importante que a gente faça uma avaliação ampla, uma avaliação criteriosa para entender essa criança que lê precocemente, certo? Deixa eu ver. Joelma, a escola da minha filha indicou você, estou amando a live. Ai, obrigada! Vou levar assim, em nome de Jesus. Pois é, a gente te espera, Joelma. Vamos ver mais. Pastor Wellington, perfeito, gratidão, saudades. Tatiane Freitas, eu ia dar uma inglesada aqui no seu nome, Tatiana. Eu entendi errado. Tatiane Freitas N. Uma criança com 4 anos, mas, tipo, ele não consegue se concentrar em nada de tarefinha. Ele vai pintar e pinta olhando para os outros lugares, sem contar que muitas vezes ele dorme em sala de aula. Se é comum, não entendi o finalzinho da sua pergunta, Tati. Mas essa criança precisa de avaliação. Pode ser muitas coisas, pode ser nada, né? Pode ser que o ambiente esteja distraindo, pode ser que seja uma dificuldade de concentração, de atenção. Então, assim, não tem, como eu falei, né, para a Aline, não tem como a gente dizer que é uma coisa, que é outra, tá? Então, precisa de avaliação. É interessante que você procure um profissional de infância, principalmente de primeira infância, para poder avaliar o seu filho ou essa criança, né? E também entender se, além desse olhinho que vai para outros lugares que não se concentra na tarefa, se existem outros comportamentos, outras dificuldades ou outras excepcionalidades, né, que indiquem uma alteração, tá? Não consegue fazer o próprio nome, não aprende, ele não consegue aprender. Todo mundo consegue aprender, Tati. A minha filosofia de vida e profissional, né, e o meu propósito nessa terra é uma frase que eu falo sempre, está na minha bio, que é: a magia está em acreditar que todos podem aprender.
Toda criança aprende. Ela pode estar aprendendo numa velocidade ou de uma maneira que não é esperada para a faixa etária, que é diferente dos amiguinhos dele, né, ou dela, tá? Mas toda criança aprende. E aí a gente precisa saber como é que essa criança aprende para poder ensinar, né? Então, eu não posso dizer que ela não aprende se eu não esgotei as possibilidades de ensino, né? Então, assim, eu sou a pessoa da aprendizagem, eu sou um profissional da aprendizagem. Então, eu vou esgotar todas as possibilidades de ensino até dizer que essa criança não aprende. Então, muitas vezes, não é que essa criança não aprende, é porque não foi ensinado da maneira que o cérebro dela consegue aprender, né? Então, muitas vezes, a gente está pensando na criança e não vê que o erro pode estar na gente, na escola, no professor, né? Ou no jeito, na metodologia de tratar essa criança. Pode ser que exista um transtorno? Pode. Pode ser que não seja, né? Então, na hora da tarefinha, como é que essa criança tá? Tem TV ligada? Tem ruído na rua? Tem muita gente na casa, né? Então, a hora da tarefinha precisa ser uma hora de concentração. Primeiro que essa criança, né, essa tarefinha que vem para casa, é uma tarefinha que vai, né? Tem gente que nem fala, né, que nem precisa dessa tarefa de casa, dessa lição de casa. Mas como as escolas mandam, né, uma atividade para generalizar, né, para que essa aprendizagem que foi feita na escola se acomode, né, segundo Piaget, a gente precisa pensar, né, já que vem essa tarefinha, qual é a circunstância que essa criança faz a tarefinha? Tem um celular aqui, né? A pessoa que tá fazendo a tarefa com essa criança, tá com a tarefa aqui e no Instagram? Tá com essa criança fazendo a tarefa e vai, menino, escreve. E o TikTok ligado? Essa criança não vai olhar, né? Então a gente precisa pensar em todas as situações, em todas as circunstâncias desse contexto que você está me falando de tarefinha, né? De não olhar para a tarefa, bem como pensar em observar outros comportamentos, se há prejuízos em outras áreas, para a gente pensar numa possibilidade diagnóstica, tá? Que mais? E aí, temos que tomar cuidado com a hiperlexia, porque pode né, parecer altas habilidades, e muitas vezes características de TEA podem parecer hiperlexia, ou os dois coexistirem e a gente não saber exatamente como prosseguir com essas crianças, tá? Então, geralmente, a gente precisa aí, né? Geralmente não, a gente precisa da intervenção precoce. A intervenção precoce, o diagnóstico e intervenção precoce salva a vida. Então, quanto mais cedo a gente perceba, e aí tanto a Aline como o Bruna, que falaram de crianças de 3 e de 4 anos, essa é a hora de procurar ajuda, certo? Procurem ajuda para o filho de vocês. Não deixe o tempo passar, porque até 4 anos a gente fala em intervenção precoce. Passou de 4, 5 anos já não é intervenção precoce. Então, a gente tem aí poda neural, a gente tem um monte de coisa que acontece nesse cérebro que fica um pouco mais difícil de ensinar habilidades novas, de prever situações futuras, né? E de prevenir, né, situações futuras e tudo mais. Então, minha gente, qualquer alteração em criança pequena deve ser investigada, certo? Qualquer alteração. Ah, Jus, mas é tão lindinho ele lendo. Oh, meu Deus do céu. Ah, eu acho tão fofo. Oh, minha gente, é fofo mesmo. É fofo mesmo. Mas não é comum, né? Para o desenvolvimento de um cérebro de uma criança, ninguém leu assim tão rápido. Por que que essa criaturinha aí, né, que tá lendo não precisa de ajuda? Né? Ela precisa de ajuda sim. Então, a criança com 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, que lê perfeitamente bem e ninguém ensinou, que teve aí uma aquisição, né, autônoma, sem nenhuma intervenção, ela precisa de ajuda, porque esse cérebro está se desenvolvendo de uma forma diferente, tá? E pode ser que ela tenha
dificuldades ali no processo de alfabetização e dificuldades acadêmicas futuras, tá? Então, intervenção precoce, minha gente, salva vida. Salva vida. Independente do transtorno que seja, a criança que apresenta qualquer alteração de desenvolvimento, de comportamento, qualquer coisa, procure ajuda, certo? E aí, o tratamento, a terapia, geralmente acontece, né, em equipe multidisciplinar. E a fono é bem importante e a psicopedagoga também, tá bom? E aí, geralmente, alguns sintomas de hiperlexia diminuem com o passar da idade, né? Quando a criança vai ali se desenvolvendo e tendo as intervenções adequadas. Então, aqueles déficits ali de fala, de comunicação, não sei o quê, diminuem, né? E aí, se for uma criança com TEA, já fica um pouco mais complicado, dependendo de como esse é o desenvolvimento de fala, de linguagem, de interação, de comunicação dessa criança, tá? E aí, o estilo de aprendizagem permanece. Uma criança que só tem hiperlexia, as dificuldades diminuem, mas o estilo de aprendizagem permanece. Então, essa leitura, o jeito que o cérebro dele lê, vai continuar daquele jeito. Então, a gente precisa ter intervenção adequada para que essa pessoa não tenha dificuldades de aprendizagem lá na frente, baixo rendimento, retém, né? Então, meu Deus, esse menino que aprendeu a ler com 2 anos, agora repetiu de ano, porque não sei o que está acontecendo com você. E aí vem a cobrança da família e a própria cobrança, né? Então, o estilo de aprendizagem permanece e muitas vezes essa pessoa vai precisar de um acompanhamento ali com tempo indeterminado, né? E aí, assim, o que prejudica todo esse cenário? A falta de conhecimento. Das famílias, sim, mas as famílias não são obrigadas a saber que precisam procurar ajuda. Mas nós, profissionais, que eu sei que tem muito profissional que me segue, muito profissional que me escuta, que me assiste no YouTube, que me acompanha aqui no Instagram, né? Nós temos obrigação. A família não tem. Nós temos obrigação e responsabilidade com essas crianças. Então, a família notou uma alteração. Ela não é obrigada a saber o que é. Nós somos. Justo, mas se eu não sei, aí você precisa ser responsável e encaminhar para uma pessoa que sabe. Tá? Então, assim, nós temos essa responsabilidade com essas pequenas vidas. Pequenas vidas serão vidas grandonas no futuro. Serão o futuro, né? Então, nós temos responsabilidade com essas vidas, tá? Então, se você assume um caso, você precisa saber exatamente o que você vai fazer com esse caso. Ah, Jus, mas aí eu não sei, ninguém é perfeito, eu tô começando. Procure quem sabe para te ajudar. Procure supervisão, procure mentoria, não faça sozinha. Porque senão você vai fazer coisa errada, mulher. Não faça não, tá bom? Combinado? E aí, outra coisa importante, né, que geralmente as pessoas querem saber em que nível e como isso acontece, não sei o quê. Alguns teóricos colocam que a hiperlexia tem 3 níveis, né? E aí vai dificultando, vai aumentando os prejuízos de acordo com o nível, com o tipo, na verdade, né? Tipo 1, 2 e 3. Mas eu, sinceramente, particularmente, não me aprofundei com relação a esses tipos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por quê? O que é importante para mim são as dificuldades que essa criança apresenta ali, comigo, naquela hora. Tá? Então, eu vou observar essas dificuldades e traçar um planejamento para que essas dificuldades diminuam, tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa? Ó, as meninas estão batendo palminha aqui para as minhas rasgações. Vocês gostam, né? Eu, ó. Dani batendo palminha perfeito, Laiane batendo palminha, tudo certo. E aí, gente? Perguntas, dúvidas? Me contem, me contem. Não? Vamos encerrar? Então tá bom. Ó, hoje eu fui rápida, menos de 1 hora. Tô feliz. Ai, ai. Bora lá, deixa eu me
me organizar aqui para o print. Quem printar e me colocar nos stories, me compartilhar, por favor, me marque para eu repostar, tá bom? Combinado? Eita, vou ficar aqui paradinho um pouquinho, porque sempre eu saio fazendo careta. E nunca consigo uma capa decente para o post que fica lá no feed. Mas vamos lá. Foi, né? Ai, meu Deus. Muito bom, Luana. Pastor Wellington, perfeito. Gratidão pelas informações e transmissão do conhecimento. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá, minha gente. Sábado, dia de descansar, estudar, trabalhar. Daiane, amo aprender com você. Obrigada. Quem for trabalhar, trabalhe. Quem for estudar, estude. Quem for descansar, descanse, que ninguém é de ferro, né? Tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Compartilhem informações. Amanhã, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É mais do que vestir azul, tá? É mais do que falar sobre autismo. É entender, é viver, é saber que a nossa luta é diária, né? Então, as mães de pessoas com TDAH, as famílias, as pessoas que atendem outras demandas, compartilhem também nas redes sociais de vocês, disseminem informação, conhecimento, porque muitas vezes o que a gente esconde, né? O que a gente diz, mas é tão besteira, todo mundo já fala sobre autismo, eu não vou falar. Mas o que você deixa de compartilhar, deixa de atingir uma família, uma criança que está precisando de ajuda, tá? Então, valorize quem defende, né, essa causa. Defenda também, lute também contra o preconceito, né? A, o mal do século que atinge, que dificulta o acesso de tantas crianças com TEA às escolas, aos cinemas, aos eventos, a viver uma vida livre, a viver uma vida conforme ela deve ser vivida e ela ter oportunidades é o preconceito, tá? Então, se a gente conseguir baixar, diminuir esse preconceito, né, e aumentar a informação, levar conhecimento para as pessoas, a gente já vai estar fazendo diferença na vida de muita gente sem nem saber, tá? Então, amanhã, se você puder, vista azul, coloca uma fitinha no seu peito azul, leve informação, compartilhe o post de alguém, fale um pouco sobre autismo, fale, fale sabendo o que está falando, procurando evidência científica, certo? Para a gente não levar informação errada, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês vão me ver muito falando sobre autismo, falando sobre atraso do desenvolvimento, falando sobre infância. Quem tiver sugestões para os nossos temas de Café com Psico, me coloquem também no direct. Eu amo receber temas, né? E é isso, minha gente. Simbora que eu falo demais. Até sábado que vem. Sábado que vem é quase Páscoa, né, minha gente? Mas eu vou fazer, viu? Café com Psico, então vocês tratem de me assistir. Um cheiro e até a próxima.